Talvez você tenha ouvido por aí que o Lula proibiu Santa Catarina de pescar. E pensou, mas isso não é possível. Deve ser fake news, deve ser exagero da direita. Pois não é. Este ano, o governo Lula proibiu os pescadores industriais catarinenses de pescar em tainha e reduziu a cota dos pescadores artesanais pela metade. A gente está falando do seguinte cenário. Em fevereiro desse ano, foram estabelecidos limites para a pesca da tainha na safra de 2023. Esses limites eles foram impostos pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática e pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. A portaria publicada no Diário Oficial da União, no início deste mês, pelo Ministério da Pesca e Aquicultura e Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, é inédita e atinge também a pesca industrial de Santa Catarina, pois ficou determinado cota zero para essa modalidade. Já há, por conta dessa decisão que é inédita em todo o país, manifestação de alguns setores, como o Sindip, que é o Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí região, que destaca que, diferente dos anos anteriores, não houve a possibilidade, em 2023, da participação do setor pesqueiro para discutir essa situação. O Sindip discute ainda que está mobilizado e trabalhando para tentar mudar essa situação, essa realidade inédita. Não sabemos se é revanche ou apenas o cumprimento de uma agenda ambientalista e fetichista que a gente está denunciando há muito tempo. Mas a questão é que esse tipo de medida do governo federal impacta diretamente a vida do cidadão, principalmente catarinense. Desde o início da minha atuação como deputada, há 5 anos, nós ouvimos por aí que eu sou apenas uma deputada ideológica, que o nosso pessoal perde muito tempo discutindo ideologia, que outras coisas mais importantes ou realmente importantes estão acontecendo enquanto a gente fala de ideologia. E essa é uma grande falácia, que tem o objetivo de nos fazer baixar as nossas armas, nos desprevenir, enquanto as ideologias deles fazem verdadeiros estragos na economia, na sociedade e na vida prática das pessoas. O caso que eu gostaria de citar para os senhores aqui em Santa Catarina é o item 14. Se vocês olharem que bonitinho ali, ó, a vida debaixo d'água, que bonitinho. O item 14 é muito lindo, quando todo mundo quer preservar a vida debaixo d'água, mas nós estamos aqui, desde o início do ano, discutindo com o Ministério do Meio Ambiente a proibição da pesca industrial da tainha, que afetou os pescadores catarinenses, afeta a vida do catarinense, a maneira como ele sustenta a sua família. Graças a Deus, até hoje, nós não éramos signatários desse pacto. Mas se nós nos tornássemos, o Ministério do Meio Ambiente iria nos dizer: tudo bem, vocês estão reclamando que nós proibimos a pesca da tainha, mas vocês são signatários da proteção da vida debaixo d'água. E nós estamos dizendo que isso é para o bem das tainhas. Como que nós iríamos nos defender disso? Esta Agenda 2030 traz impactos econômicos para Santa Catarina que nenhum de nós quer, principalmente relacionados ao agronegócio, à pecuária, e esses 3 pontos são um exemplo. A taxação verde, cuja população ficou revoltada, o marco temporal, a população ficou revoltada, e a proibição da pesca industrial da tainha, a população ficou revoltada. Levando em conta esses 3 itens, eu acredito que essa pauta da adesão à Agenda 2030 não atende ao interesse público catarinense, pela experiência dos últimos anos e pela experiência desses países que eu pontuei aqui. Então, nós apresentamos um voto pela rejeição da continuidade de tramitação do projeto de lei 363/2021, que institui a política de promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável em Santa Catarina. Contrariando as más línguas, o nosso trabalho de combate às ideologias prejudiciais dentro do nosso estado tem sim efeito prático na vida das pessoas. É o caso do trabalho que eu tenho feito desde o início desse ano na Comissão da Pesca e Aquicultura. Em fevereiro desse ano, fui eleita presidente desta comissão. Desde então, foram 16 reuniões de trabalho que debateram 3 projetos de leis voltados ao setor, além de 7 requerimentos e audiências públicas sobre alguns assuntos, inclusive esse, a proibição que o governo Lula impôs aos nossos pescadores. A proibição da pesca industrial da tainha em Santa Catarina foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. E o que Santa Catarina quer é que volte a cota do ano passado, a mesma que era aplicada no ano passado. Por quê? Porque essas cotas só podem se alterar com um estudo que seja amplo, que demonstre cientificamente o porquê de se estabelecer uma proteção ambiental de um modo ou de outro, que não tem sentido nenhum de um estado para o outro. Se a proteção é ambiental pela preservação da espécie, não faz sentido que eu proteja num estado e não proteja no outro. E que, portanto, esse estudo seja feito com base científica e não só, que ele seja público, que possa ser debatido publicamente com as entidades que são interessadas. Muito bem disse o Procurador-Geral do Estado, Dr. Márcio Vicari. Por que vale aqui, não vale no Rio Grande do Sul?
Por que isso? História estranha, confusa. Decisões como essas contra a economia do nosso estado são sim decisões contaminadas por ideologia. E por mais incrível que pareça, aqui em Santa Catarina, até alguns poucos e bons jornalistas já estão falando sobre isso, sobre a faceta ideológica dessas portarias. Sabe o que parece muitas vezes? Eu vou fazer uma reflexão em você aqui. Que tudo isso, esse tipo de decisão, vem baseado em pasta ideológica, não exatamente em fatos. Lembra quando, um bom tempo atrás, será os ursos vão desaparecer das calotas polares? Estão com uma população maior que nunca se viu. Tainhas vão acabar no litoral. O maior beneficiado nessa história é o próprio pescador. Ele não quer que a tainha acabe. Por isso vai de forma responsável. Ah, Polito, mas flagraram um barco, não sei o que, extrapolando cota. Sempre vai existir o espertinho. Tem um jornalista espertinho, que não é honesto. Tem um engenheiro canalha, que faz prédio com areia de praia e derruba e mata as pessoas. Tem gente que comete furto de celular no meio da balada, quando tá todo mundo se divertindo. Infelizmente, né? Mas felizmente a maioria trabalha de forma honesta e quer o bem, inclusive da população do peixe, que sustenta a família do cara que coloca o peixe em cima da mesa. Parece que o burocrata ainda não entendeu isso. E qual o impacto de tudo isso no nosso estado? Santa Catarina é uma potência nacional no agronegócio e também na pesca. Nós temos aproximadamente 80 mil pescadores que aprenderam esse ofício de geração em geração com suas famílias. As cidades de Porto Belo, Navegantes e a minha Itajaí, minha terra natal, são o principal polo de pesca profissional daqui do nosso estado e até do Brasil. E essas cidades lideram a produção, sendo responsáveis por 90% dos pescados de todo o cenário catarinense. A nível nacional, a nossa produção pesqueira corresponde a até 25% de tudo que é realizado em todo o país. Além dos camarões, os peixes mais capturados são as garopas e os cações no verão, a corvina e justamente a tainha, que aparece no inverno. A pesca da tainha movimenta praticamente todas as comunidades pesqueiras do nosso litoral. Durante os meses de maio a julho, o principal momento para realizar essa captura. Muitos pescadores ficam em terra à espera dos cardumes que chegam próximos à praia. Nesse caso da tainha, nós poderíamos citar alguns municípios de destaque, como Bombinhas, Garopaba, Palhoça, Florianópolis e Laguna. E agora a questão da pesca industrial, ela tem um efeito cascata, porque Santa Catarina é o maior produtor de pescado do Brasil. E a tainha é muito sazonal. Depende do frio, depende da corrente fria, elas fogem do frio, vêm para o litoral, etc. e tal. Então você imagina ainda ter toda essa restrição. Eu não sei o que passa na cabeça do pessoal da pesca e do IBAMA do governo federal. Cadê um estudo que fundamenta isso? Ah, não, mas é movimentação, é a questão das correntes. Tem que ter uma explicação mais técnica para isso, mas é sempre na safra. Parece o governo da Rússia. Se derem um espirro aqui no Brasil, o governo da Rússia cancela a compra de carne suína, de frango e de carne bovina de Santa Catarina e do Brasil. É sempre assim. Agora o governo federal faz essa. Talvez você não saiba muito sobre o setor pesqueiro. E, na verdade, eu também não sabia muito sobre isso quando eu assumi a responsabilidade de ser presidente da Comissão da Pesca aqui em Santa Catarina. Mas eu sei que você me conhece e confia no meu trabalho e sabe que quando eu me proponho a fazer algo, eu tento fazer o melhor possível. Por isso, eu tô aqui prestando contas para você do meu trabalho em mais um episódio de retrospectiva do que foi esse nosso ano de 2023 aqui no Gabinete 8. A nossa comissão, a Comissão da Pesca, bem como os presidentes, os sindicatos, as associações e alguns pescadores, o próprio governador também, os seus secretários, todos trabalharam unidos esse ano para tentar reverter essa medida absurda do governo federal sobre a pesca da tainha. No dia 25 de abril, no plenarinho aqui da Assembleia, nós realizamos a reunião mais importante da nossa comissão esse ano, que foi a audiência pública para debater a proibição da pesca da tainha. E esse evento contou com a presença de mais de 100 pessoas, pescadores, autoridades, pessoas realmente preocupadas com esse assunto, como Luiz Américo, que é o representante dos grupos pesqueiros, o Agnaldo dos Santos, presidente do Sindip, Ivo da Silva, da FEPESC,
entre outros que participaram conosco para debater esse problema e procurar uma solução. Nós apresentamos então o requerimento 131 de 2023 para que a nossa comissão fosse ouvida no grupo de trabalho da Tainha em Brasília, em nome dos interesses aqui de Santa Catarina e dos nossos pescadores. Para combater os efeitos ideológicos de portarias absurdas como essas, eu consegui a aprovação do meu PL 310 de 2023, que foi convertido na Lei 18.688 em 14 de setembro desse ano. A nossa lei institui a Semana de Incentivo ao Consumo do Peixe, após uma construção que foi feita com a Secretaria Executiva da Aquicultura e da Pesca, na pessoa do secretário Tiago Frigo, e também com a ACAC, Associação Catarinense de Aquicultura, na pessoa da presidente Ofélia. Juntos nós pensamos em uma resposta para esse problema. Por meio dessa lei, nós iremos reunir a cadeia produtiva para fomentar e desenvolver o consumo do pescado no varejo e no food service do estado. Nós também iremos consolidar uma terceira época de grande consumo do pescado. Todos consomem peixe na Semana Santa e no Natal, e nós queremos criar uma terceira oportunidade para movimentar a economia. E por fim, instituir uma cultura duradoura do consumo de peixes e frutos do mar aqui no estado de Santa Catarina, não só no litoral, mas também nas regiões do interior. A nossa comissão também tratou inúmeros outros projetos de lei apresentados por outros deputados que se preocupam com o setor e também se preocupam com os nossos pescadores. Por exemplo, o projeto de lei 55 de 2021 para a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense. Temos também o PL 16 de 2021, que cria o Programa de Infraestrutura Pesqueira no estado de Santa Catarina, denominado Inova Pesca. E a nossa comissão discutiu esses projetos. Por fim, agora, há poucos dias, no encerramento desse ano, eu recebi uma homenagem das mãos do Luiz Américo, em nome dos grupos pesqueiros, pela minha atuação como presidente da Comissão da Pesca e em favor do setor econômico pesqueiro em toda Santa Catarina. Nós estamos aqui apresentando uma parte do trabalho técnico que um deputado faz, o trabalho que eu faço aqui, para que você saiba que muitas coisas acontecem durante a semana dentro do parlamento, nos nossos gabinetes, e nem todas vêm aqui para as redes sociais, porque podem parecer não tão interessantes para o público em geral, mas sim são muito importantes no impacto da economia e da vida do nosso estado. Então, é importante lembrar você que o trabalho do deputado não acontece aqui nas redes sociais, mas sim na tribuna, nas reuniões, nas comissões, nas votações em plenário, nas viagens que fazemos e aqui também no Gabinete 8, que você inclusive pode visitar. E se quiser acompanhar tudo isso, nós temos notícias semanais do nosso trabalho que aparecem no site oficial, anacampagnolo.com.br. E se quiser deixar uma sugestão de pauta ou projeto, o nosso e-mail está aparecendo aqui embaixo. Nós contamos com a sua participação.